Boa tarde, companheiros e companheiras. Agradecer aqui o convite, né, do CEPAGRO para participar desse momento, né, um momento bastante rico de troca de experiências e de desafios, principalmente para nós que estamos vivendo esse momento da história, né? E, com certeza, as futuras gerações vão nos elogiar ou vão nos criticar de acordo com a ação que nós fazermos, né, no nosso dia a dia, né? Nós usufruímos de uma grande herança dos nossos antepassados, né, até o dia de hoje, principalmente no que diz o tema da alimentação e da agricultura, né? E as futuras gerações estão na expectativa do que nós vamos deixar para eles, né? Que planeta, que agricultura, que alimento nós vamos deixar para essas futuras gerações, né? Então, temos uma responsabilidade muito grande, né, como pessoas, como indivíduo e também como organizações, né? E, no caso do movimento dos pequenos agricultores, ele surgiu como um movimento bastante sindical na luta por políticas públicas, mas não demorou muito a entender que o grande desafio do campesinato não estava só nas políticas públicas, mas sim no campo do debate da produção. E o que mantinha a base firme no processo de construção e da luta da organização era o debate da produção. Porque, às vezes, a política pública ela é passageira. E se pegar um exemplo, por exemplo, a pessoa que beneficiou-se do programa Minha Casa Minha Vida, foi aquele momento. Ele resolveu o problema dele da habitação. Quem sabe era um problema crônico, mas resolveu. E, bom, e como é que você continua com ele depois? Agora, o debate da produção ele é todos os dias, é todos os meses, é todos os anos, e nunca termina, né? O debate da alimentação, nós acabamos de lanchar, mas daqui um pouco já vamos querer comer de novo, não, né? É um tema persistente, e esse tema tem como trabalhar independente do público, da onde ele está, né? E o movimento entendeu isso muito rápido na sua organização e construiu o que nós chamamos de um plano camponês, e dentro desse debate do plano camponês temos um eixo estratégico, que é o debate da soberania alimentar. E nesse eixo da soberania alimentar, a gente trabalhou o que é a produção de alimentos saudáveis a partir de uma agricultura camponesa de base agroecológica. E aí tivemos que ir atrás de muita informação, de muito conhecimento, e de realizar muitos intercâmbios, troca de experiências com as diversas organizações, mas também entre os camponeses, para tentar ver como a gente pode superar um modelo destruidor, né, e avassalador, como é o modelo do agronegócio, que tem uma máquina e uma potência que não é fácil de segurar, né, ou não é fácil de se opor, né, porque ela passa realmente por cima de tudo e de todos, né? Está aí o grande capital financeiro por trás, né? Tá aí as grandes indústrias, está aí também, né, os grandes proprietários de terra e também o apoio estatal, né, do governo, das políticas públicas, da ciência, da tecnologia, tudo a favor desse modelo destruidor. E como é que você, lá na ponta, consegue discutir um modelo sustentável, né? Um modelo a partir de olhar a natureza, o teu entorno, e você produzir o alimento saudável com a condição que você tem lá naquele espaço, né? E na agroecologia a gente aprendeu muito que é necessário ciclar os nutrientes. E a gente pensava muito em ciclar o que a gente produzia lá e que ficava de resto de produção de matéria seca, com os consórcios, com os cultivos, e com a integração da agricultura com a pecuária, né? Fazer os compostos orgânicos a partir do esterco dos animais, do resto das plantas, né? E a gente devolver, pelo menos, uma parte do que a gente tinha tirado lá do solo a partir da produção. E nós fomos avançando, entendendo que, além daquilo, nós precisávamos fazer mais. Começamos a fazer os bioinsumos, né, os fermentados, os biopreparados, né,
os micro-organismos eficientes, e fomos trabalhando para buscar sempre mais tentar devolver ao solo o que ele tinha nos dado. Mas nunca tínhamos pensado que tinha uma coisa tão importante que nós estávamos, acho que de certa forma, desperdiçando, que é onde tem a maior concentração de nutrientes, é nos grãos, nas sementes ou nas partes das plantas que nós nos alimentamos. Está ali a maior parte da concentração. Por exemplo, no milho, não está no tronco e na folha, está no grão. No feijão, está no grão. Nas frutas, não está no tronco da bananeira. Está na banana, na casca, a maior parte da concentração do nutriente. E como é que a gente devolve esse nutriente lá para o solo? Através da compostagem. Então, a gente pensar a compostagem dos resíduos dos alimentos, pensando em trocar isso por alimentos com quem produz, eu acredito que pode ser uma grande saída, tanto para o camponês que está lá na ponta produzindo, tanto para quem está lá na cidade consumindo alimento, e que, quem sabe, está com uma sede e com uma fome de consumir mais alimentos saudáveis. Agora, como é que nós podemos fazer com que esse alimento, ou essa relação entre quem produz e quem consome, se aproxime, inclusive, não só pela aquisição dos alimentos, mas pela troca de composto por comida, de composto, né, por alimento, que aí a gente vai estar fortalecendo a relação, né, entre as pessoas que dependem de um dos outros para sobreviver, porque nós, o campesinato, não consegue sobreviver sozinho, ele precisa comercializar os seus excedentes para dar conta de sobreviver no mundo atual. Quem sabe, em algum momento da história, o campesinato quase era autônomo, não dependia muito de muitas relações, mas hoje, cada vez mais, ele está inserido na sociedade e depende de construir maiores relações com a sociedade, né? E como a sociedade é urbana, em sua grande maioria, então essa dependência também começa a partir do outro lado, principalmente, de quem quer consumir um alimento saudável. Então, acho que nesse sentido que a gente conseguiu ir percebendo, Júlio, essa necessidade de nós aproximarmos de quem já consome os alimentos para ver como é possível fazer chegar esse resíduo que para ele é um problema e que para nós lá pode ser uma grande solução, né, para nós recompor o que nós tiramos lá da terra. Porque com o passar dos anos a gente percebeu muito assim, ou a gente devolve para a terra uma parte do que a gente já tirou, ou ela não vai nos dar alimento para nós viver por muitos anos. A terra é um ser vivo, e se você não alimentar ela, ela não vai te alimentar. Mesmo às vezes nós não alimentando, ela ainda nos dá um pouco, mas cada vez ela está nos dando menos, né? E nós temos que pensar na agroecologia, de buscar essa relação. Então, muito rapidamente, assim, seria essa a nossa contribuição com esse debate, e dizer que a gente quer muito construir junto esse debate da compostagem, né, trocando composto por alimento. Acho que é a grande aliança camponesa, né, com quem está na cidade, com os comedores, como acho que o pessoal aqui trata, né, para a gente evoluir aí num processo de juntar as mãos, né, e a gente construir realmente uma sociedade que tenha a capacidade de viver e sobreviver por muitos e muitos anos. Obrigado. Agradecer, então, aqui o sempre gentil a resposta e retorno do Gilberto para estar aqui nesse momento. E a gente dá sequência com o Renato, que está hoje no SESC, e também fez um mestrado na questão do uso do composto, para compartilhar um pouco com a gente. Bom, pessoal, boa tarde, né? Sou o Renato. Queria agradecer também o convite de estar participando desse 6º encontro de gestão comunitária de resíduos. Acho que de uma forma direta ou indireta tive a oportunidade de participar de todos, né? Todas as edições.
em algum momento enquanto membro do CEPAGRO, né, e depois como parceiro também do SESC de Santa Catarina, que é a instituição que eu represento hoje também. Eu tenho hoje esse cargo de analista de programação social, mas coordenei durante um tempo os trabalhos de educação ambiental do Hotel do SESC Cacupé, que foi a unidade que implantou a primeira unidade de compostagem do SESC Santa Catarina, e depois isso expandiu para outras unidades, né, do SESC do Estado, né? E acho que essa experiência é bem bacana, assim, e fico muito feliz da história que ela representa também, né? Apareceu aqui na fala de muitas pessoas, né, que estiveram aqui na frente hoje, de forma direta ou indireta, sempre acaba tendo uma relação, mas a compostagem do SESC ela acaba assumindo um papel da compostagem institucional dentro desse tecido social que o Marquito comentou na fala dele de abertura, né? Dentre os diferentes modelos de compostagem que Florianópolis acabou desenvolvendo a partir do método UFSC, né? Eu sou engenheiro agrônomo de formação pela UFSC e terminei recentemente, ano passado, o meu mestrado, né, no programa de pós-graduação em agricultura orgânica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujo tema foi essa questão dos contaminantes em composto, né, e as questões legais envolvidas nesse processo, né. Então, tenho muita coisa legal assim para falar, mas a pedido, né, da organização eu fiz esse recorte especificamente sobre esse tema, né, dos contaminantes, que eu vou apresentar para vocês nesse curto espaço de tempo também, né. Então, um pouco da origem dessa pesquisa, ela surge lá em 2014, na época eu trabalhava no CEPAGRO também, né, em outros projetos de agricultura urbana, e tem como um resultado esse vídeo, né, que chama Refazendo Ciclos. Depois, se vocês tiverem a curiosidade de ver, tem no YouTube ali, né? Mas ele foi uma doação de 150 toneladas de composto orgânico que o CEPAGRO e o SESC em parceria fizeram para agricultores da rede Ecovida, né, de agroecologia. E surge muito esse debate, né, porque na época a legislação de produção orgânica ela trazia uma restrição de uso desse composto produzido a partir de matérias-primas urbanas, né, do resíduo orgânico urbano, né. E um seminário muito parecido com esse, né, com algumas autoridades, universidade, comunidade, agricultores, né, e órgãos públicos também, me despertou bastante essa curiosidade, né, e esse interesse por essa pesquisa, porque no fim das contas o que nós queremos é realmente produzir um composto, né, de qualidade que ele possa ser usado para produzir alimentos limpos também, né, isentos de contaminantes e continuar esse ciclo da vida de uma maneira saudável, né. Então, aqui pulou um, mas acho que já vamos nesse aqui mesmo. Mas o composto orgânico, né, por conta das suas características físicas, químicas e biológicas, ele pode assumir diferentes usos para a agricultura, né? Desde um fertilizante orgânico, pode ser usado como condicionador de solos, substrato para plantas, e tem uma legislação específica que rege a produção orgânica, né? E cada um desses usos ele vai ter também legislações específicas que vão regulamentar os seus diferentes usos. E além delas todas, né, existem outras, como, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente, né, que vai regular questões ambientais do processo de compostagem, e também uma legislação que vai falar sobre os limites de contaminantes para alguns usos específicos, né, dentro daquele contexto ali de fertilizante, condicionador, substrato. E algumas delas ainda têm dentro da própria instrução normativa ou portaria, vai ter também esses limites de contaminantes permitidos, né. Aí, como eu falei, né, a gente tem esse foco assim, para que o nosso composto ele seja, né, o mais puro possível, assim, isento de contaminações. E isso, no fim das contas, ele forma um grande quebra-cabeça, né, porque essas instruções normativas, geralmente, elas são as pontas das legislações, dentro dessa hierarquia, né, da legislação, e elas são constantemente alteradas, revisadas, né, e sendo adaptadas de acordo com os avanços de pesquisa, da prática e tudo mais, né. Então, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade de saber o que realmente precisa ser analisado, né, quando vai fazer uma análise, e o que cada um desses elementos pode prejudicar também na saúde, né, nossa, do solo, do meio ambiente, né, e assim por diante, né. Então, eu trouxe essa prancha aqui, né, para falar brevemente um pouco dessa evolução histórica, assim, né, dos processos de substituição ou novas legislações, né, que foram sendo substituídas. Mas essa primeira coluninha aqui, ela está relacionada à produção orgânica.
e essa daqui aos fertilizantes orgânicos, né? E essa prancha aqui, eu acho que ela tem uma reflexão assim, bastante importante, porque lá desde 2008 até agora, né, recentemente a portaria 52 de 2021, quanto à legislação que rege o uso de fertilizantes orgânicos, nós temos muita contribuição nisso, né? Nós, aqui de Florianópolis, né, o método UFSC, outros métodos de compostagem, e essas iniciativas que vão se espalhando ao longo do Brasil, né, e de outros estados, né, outras iniciativas, e isso vai fazendo com que a gente tenha cada vez mais experiências sendo aprimoradas, né, a cada período de tempo, e isso vai trazendo cada vez mais uma segurança também para o uso desses materiais, né. Então, falando assim brevemente também, mas umas curiosidades. Inicialmente, por exemplo, o termo usado para designar o resíduo orgânico urbano era lixo domiciliar, né? Depois de um tempo, isso passou a ser chamado de resíduos orgânicos domésticos. Então, só essa mudança de conceito, né, já é um grande significado, né? A legislação de orgânico, ela trazia restrições de uso e uma obrigação de análise para garantir essa qualidade desse produto. É óbvio, né, que nas cidades a gente tem um risco realmente um risco real, né, de contaminação por conta das matérias-primas que a gente utiliza, né, no nosso processo de compostagem. Mas a partir então dessa evolução histórica, ela foi deixando, né, de ter certas restrições, como a obrigatoriedade da análise, né, claro que vai ter toda uma análise de risco, né, dos organismos de certificação, e se identificado alguma questão, né, pode ser exigido nessa a realização dessas análises, né. E inicialmente também ela tinha uma restrição de uso que era permitido só para plantas ornamentais ou frutíferas, né, aquela planta que não tem um contato direto com a parte comestível, assim como outras legislações elas trazem restrições semelhantes para aqueles materiais de origem sanitária, né, dejetos humanos e tudo mais, que tem um risco muito maior, né, de ter essas contaminações, né. E aí, então, com o tempo, ela está sendo, assim, né, cada vez tendo mais essa valorização dessa fração orgânica dos resíduos urbanos, e a esperança é que um dia a gente consiga produzir realmente, né, materiais isentos desses contaminantes, né. E uma outra mudança assim, bem significativa foi da legislação de fertilizantes orgânicos, né, que ele passa também de uma classificação menos a gente tem assim, várias classes, né, desde a A até a F, e sendo a F, né, o mais restritivo e a menos restritiva, né. Então, esse composto produzido com os resíduos orgânicos urbanos, hoje, pela lei de fertilizantes orgânicos, seria considerado como classe A, né, que seria o melhor possível, né. E aí, por fim, né, eu trago essa tabela que está assim, bem pequenininha, mas o compilado de todos os contaminantes que são exigidos por lei, né, para serem monitorados e controlados, mas a gente vai ter desde metais pesados, contaminantes biológicos e também questões de fungos, né, doenças de plantas e também materiais inertes, né, como pedras, plástico, vidro e metal, né. Esse quadrado aqui são os elementos que eles são considerados como eles são iguais, né, para todas são diferentes, né, nas legislações, e os que estão fora dos quadradinhos, eles são iguais em todas as legislações existentes hoje, né, para uso desses materiais, tá? Então, no meu trabalho, né, eu fui atrás de resultados de análise, e foi muito difícil de encontrar, né, eu acabei encontrando 10 análises, né, de composto, trabalhei com essas 10 análises, e aqui são as fontes, né, eles já são análises retiradas assim, de literaturas já publicadas, né, muitas experiências aqui de Florianópolis, outras de São Paulo e Rio de Janeiro também. E aí, identificando assim, né, esse gráfico ele mostra assim, as análises realizadas por parâmetro, né, em porcentagem. Então, quantas análises utilizaram, né, os parâmetros exigidos por lei, né. Então, assim, ó, o arsênio ele foi analisado em 80% dessas 10, né, análises
encontradas, o cádmio em todas e assim por diante, né? Então, a gente tem, por exemplo, as ervas daninhas e os fitopatógenos não foram considerados em nenhuma análise, né? E o índice de plástico vidro e metal e esse outro em 20% só das análises, né? E os parâmetros analisados, de todos os parâmetros da legislação, né? Cada análise dessa encontrada, nenhuma delas realizou a análise de todos os parâmetros, né? Então, por exemplo, esse aqui do SESC 2014 analisou só 53% de todos os contaminantes exigidos por lei, né? E assim por diante, tá? Então, isso leva, né, a uma reflexão assim que existem algumas restrições, por exemplo, o valor dessas análises ele é muito elevado. Às vezes, fazer uma análise completa dessa, você vai ter ali um custo de R$ 1.500, R$ 2.000, né, dependendo do laboratório. E isso, às vezes, é muito prejudicial, né, para, por exemplo, projetos comunitários, pequenas iniciativas, mas cabe, às vezes, a iniciativas, né, de instituições públicas ou outras instituições que tenham um recurso, né, para conseguir fazer essas análises, né. A metodologia de amostragem, né, a forma como você vai coletar essas análises também não existe um método padrão no Brasil, né, uma norma técnica que regulamenta essa forma de coleta das análises. Então, tem muitas dúvidas também, às vezes elas são feitas de forma ineficiente, né, ou acabam sendo, não demonstrando, né, aquela pequena porção representando o todo de um parte de compostagem, né. E essa questão sobre as próprias legislações, né, que é muito difícil você ter essa clareza, né, que parâmetros têm que ser analisados no final das contas, né. Então, como um resultado dessa pesquisa, né, para finalizar, foi desenvolvida uma plataforma que está disponível na internet, né, que eu chamei de Banco Composto, que a proposta era criar um banco de dados para armazenar essas análises e isso contribuir, né, nessa construção das políticas públicas e também das próprias legislações, para que se tenha aonde consultar, né, esses materiais, que eu tive muita dificuldade assim na literatura hoje existente, e também para orientar as pessoas sobre a análise e também sobre que parâmetros analisar. Então, eu vou mostrar brevemente para vocês, né, depois quem tiver curiosidade, fica à vontade para entrar ali, mais um minutinho, tá? Eu vou pedir só uma licença. Eu vou só pegar esse microfone para a gente ver. Será que fecharam aí? Refazendo ciclos. Alô? Então, essa é a carinha ali, né, da plataforma, pessoal. E aí ele vai ter aqui, né, um guia com algumas informações, né? A pesquisa do mestrado está disponível aqui também. Tem um pouquinho aqui sobre a minha biografia, né? A gente vai ter algumas publicações aqui de relevância sobre o tema, muitas delas citadas hoje também, né, aqui nas palestras. Inclusive, o vídeo está aqui também, né, do Refazendo Ciclos. Tem vídeo aqui da Revolução dos Baldinhos, do Mosca Morta. Eu adoro esse videozinho. Sempre uso ele. Tem algumas legislações também. As legislações também elas têm hiperlinks aqui, né? Às vezes é difícil achar elas na internet, né? Então dá para entrar aqui já direto, consultar, né? Tirar dúvidas e tudo. Eu vou trazer algumas dicas aqui sobre a amostragem, muito baseada em outros métodos da ABNT, né? Relacionada à amostragem de resíduos sólidos, e tem umas questões de parâmetros internacionais também, né, que já existem métodos fora do Brasil, né, para isso, mas como coletar uma amostra significativa, né, das leiras de compostagem e das pilhas de composto. Vou falar um pouquinho aqui dos parâmetros. Então, né, cada legislação, qual que são os limites de contaminantes exigidos, e também essa tabela final com todos os parâmetros exigidos pelas legislações, né. E aí a gente tem uma ferramenta também que foi criada, né, nessa pesquisa, e ela está assim, ainda, né, em fase de alguns testes e tudo. Vou fazer o login aqui rapidinho. Já pega a senha. Wi-Fi já.
Então, ela pode ser entrada aqui como um convidado, tá, pessoal? Qualquer um pode ter acesso. A questão do cadastro, ela é mais para você poder editar os dados que você coloca, né? Para você inserir um dado ou editar os dados que você colocou, você precisa ter esse cadastro, mas por uma questão de segurança, né? Tá aparecendo aí, não, né? Opa, agora complicou, hein? Pô, interrogação, aí é demais, né? Botar uma interrogação. A senha é a tese, é só dar um Ctrl+C na tese e botar... Quem é da compostagem, bota compostagem, né? Pô. Bom, aqui ela não entrou, não sei se é uma questão Muita pressão. da internet, né, ou não. Mas aqui é um banco dessas análises, né, que foram efetuados ali, né, na pesquisa. E se você clica em cima dela, ela apresenta um gráfico aqui, né, sobre a conformidade ou inconformidade dessas amostras, né. E aí tem alguns detalhes, assim. Por exemplo, deixa eu pegar uma aqui que deu 100%, né. Então, essa daqui, por exemplo, é uma amostra que foi aprovada, né, em todas as legislações. E a gente tem uma aqui, deixa eu lembrar qual que era. Eu tinha trazido uma colinha. Mas, por exemplo, essa amostra aqui do SESC de 2020, ela foi reprovada, né, em todas as legislações, porque o coliforme termotolerante dela, ela deu um pouco acima dos limites, né? Só que pela resolução CONAMA lá 481 do Ministério do Meio Ambiente, você pode reprocessar esse material, né, caso tenha essa inconformidade, né, diferente dos metais pesados. E aí tem, né, vários assuntos assim para ser debatido, né, inclusive as formas de análise hoje feitas para substratos, né, e fertilizantes, porque existem coliformes termotolerantes que não estão associados a intestinos, né, de animais que eles sobrevivem no solo e tudo mais, né, e que às vezes pode dar um falso positivo, assim, né. Isso tudo está discutido lá na dissertação, né. Eu queria mostrar aqui, infelizmente não está entrando, mas depois se alguém quiser entrar, fazer o cadastro, existe uma calculadora, né, que você insere ali o resultado das suas análises, e aí depois automaticamente ela vai para esse banco de dados e vai te dar um gráfico parecido com esse daqui, tá? Era isso, pessoal, né? Agradeço aí a atenção, desculpa passar um pouco do tempo. Depois vão ficar os meus contatos, né? Acho que essa apresentação vai ser compartilhada também. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Renato. A gente chama agora o Rodolfo, do Ministério da Agricultura. Também agradecer o Ministério por participar de vários espaços que a gente já fomentou sobre compostagem e como isso também a nível nacional contribuiu para algumas mudanças na legislação, como o Renato colocou. Então, agradecer aqui a presença do Rodolfo. Boa tarde a todos, a todas. Eu gostaria também de agradecer o convite. Muito importante que o órgão regulador esteja presente em alguns momentos para dirimir algumas dúvidas, especialmente quando se trata da destinação desses resíduos. Não vamos chamar de resíduo, vamos chamar de produto já, né, com valor agregado, que é o composto orgânico. Ele tem muito valor, não só... hoje, financeiramente falando, talvez não tanto como deveria ter. Eu vou começar falando uma coisa que o Gilberto disse. O solo é um organismo vivo. E ele é vivo mesmo. É de verdade, ele é um organismo e ele tem características muito semelhantes ao que é um ser vivo comum, como a gente conhece, tem. E o uso de composto orgânico, ele tem uma função muito importante nesse processo. A agricultura, ela vem passando por muitas transformações nas últimas décadas, mas especialmente com a Revolução Verde, uso intensivo de fertilizantes minerais, uso intensivo de agroquímicos, com certeza tem afetado muito a qualidade e esse solo está encontrando dificuldade para sobreviver nesse meio. Tá? Eu não coloco nem 20 anos, a gente precisa ter uma nova revolução, e essa revolução vai passar necessariamente
pela recuperação da matéria orgânica do solo e, por isso, a importância do composto orgânico. Tá? Devolver a vida a esse solo é muito importante e todos os envolvidos nesse processo têm uma importância muito grande. Tá? Eu queria chamar a atenção não só para os resíduos sólidos urbanos. Nós temos aqui um representante da Composul, é uma empresa aqui do sul do estado. Eles são registrados no mapa como produtores de fertilizante orgânico, o Marco Aurélio, se eu não me engano. Eu queria chamar a atenção para os resíduos agroindustriais. Tá? O volume gerado diariamente é absurdo. Nesse momento, hoje, a gente pode falar em mais de 1 milhão de toneladas dia gerado só em Santa Catarina. É muita coisa. Para a gente poder continuar tomando nosso iogurte, comendo nossa carninha, quem gosta. Enfim, para quem é vegano, legal. Eu acho que no futuro muita gente vai ser, mas para a gente manter esses hábitos que a gente gosta, tem um custo muito alto isso. Gera muito resíduo agroindustrial todos os dias, só aqui em Santa Catarina. E uma fração muito pequena é reciclada. Muito pequena mesmo. São pouquíssimos estabelecimentos hoje dedicados à compostagem desse material. Não diria que nem 2% hoje é compostado. O resto a gente não sabe para onde vai. Tá? Você pega uma grande planta hoje da BRF, por exemplo, ela gera 90 toneladas por dia. São 3 carretas por dia numa única planta. E para onde está indo isso? Ali tem carbono, ali tem nitrogênio, ali tem fósforo, tem potássio, tem, enfim, tem muito valor ali. Mas os geradores não estão comprometidos com o processo. A legislação ambiental evoluiu, ela exige que eles não podem mais enterrar isso. Eles têm que destinar para compostagem. Tá, legal. E aí, qual é a contrapartida deles? Só entregar e pagar para alguém retirar? São 4 ou 5 estabelecimentos em Santa Catarina hoje registrados para compostar essa grande quantidade de resíduos que é gerada diariamente. Existe uma questão muito importante que é a localização. Tu não pode ter um raio muito longe, tu não consegue, não é viável economicamente você compostar material transportando 300 km aquele resíduo, ou seja, tem que ter muitas unidades próximos dos locais geradores. Então, o comprometimento dos grandes geradores é muito importante nesse processo, não só políticas públicas, legislação, iniciativa privada, mas principalmente o comprometimento de quem gera esses resíduos. E isso está faltando. Tá? Não existe isso hoje. A BRF gastava 3 milhões de reais numa única unidade para enterrar, hoje gasta 1 milhão. E ela acha, não, beleza, eu gasto 1 milhão, está tudo certo. Não, não é assim. A gente tem que... Eu só queria chamar a atenção para isso, tá? Para aqueles resíduos que são gerados em grande escala todos os dias e que hoje estão despercebidos. Ninguém imagina para onde eles estão indo. Eles estão contaminando o solo, eles estão contaminando o lençol freático, a nossa água que a gente consome, os rios, tá? O ar, enfim. Só para vocês perceberem o quão grande é isso. Mas vamos voltar ao foco aqui, eu vou falar rapidamente sobre os aspectos normativos relacionados ao registro de produtos, especialmente fertilizantes orgânicos compostos e condicionadores de solo, que no meu entendimento são os 2 produtos hoje que um composto orgânico poderia se adaptar. Como substrato, no meu entendimento, eu ainda pode atender, mas ele não tem uma função de fornecer nutrientes e um composto fornece também nutrientes, e por isso você não estaria explorando o máximo dele, que no meu entendimento são nessas 2 categorias. Aqui nós temos as legislações, tá? É um pouquinho amplo, mas é só para vocês entenderem. Tem uma lei, então toda a produção, comércio, fertilizantes e correlatos, ela é regida pela lei 6894 de 1980, temos um decreto que regulamenta essa lei, e temos as diversas instruções normativas, especialmente aqui vou falar da 53, que sim, existem procedimentos para a coleta de fertilizantes, tá? Bem detalhado, não falta isso, está presente na legislação e na IN 53, que está lá definido, produto embalado, produto em granel, enfim, todo o procedimento para a coleta está ali. E quais são os parâmetros de análise que eu vou fazer? Bom, a IN 61, que trata dos fertilizantes orgânicos, e a IN 35, que trata dos condicionadores de solo, ali tem todos os parâmetros de garantia que devemos considerar nas nossas análises. E, por fim, a IN 27, de 2006, que tratam dos contaminantes, sejam inorgânicos ou orgânicos. Tá? Então, essa legislação está totalmente disponível naquele link. Se você colocar lá no Google Mapa Fertilizantes, o primeiro link que vai aparecer, você pode abrir, você vai encontrar todas as informações disponíveis sobre fertilizantes e correlatos. Quais os requisitos básicos para o registro de produto? Eu chamo de produto, é o composto. O composto a gente chama de produto, tá?
O primeiro processo é o registro do estabelecimento do produtor. Então, para você poder registrar um produto, você só vai poder fazer isso se primeiro o estabelecimento estiver devidamente registrado. Caso contrário, não pode. Então, a primeira coisa é, por que é importante registrar o estabelecimento do produtor? Para a gente saber se esse estabelecimento, a gente vai ver mais à frente quais são esses requisitos, se ele atende ao mínimo estabelecido numa legislação, se ele tem estrutura básica, se ele tem equipamento, se ele tem um responsável técnico, se ele tem licenciamento ambiental, se ele faz controle de qualidade. Se ele não faz isso, ele não pode se registrar. Por que eu falo, e aí você fala assim, mas isso aí vai inviabilizar um monte de pequenos empreendimentos? Sim, pequenos empreendimentos eu não vou discordar de vocês que vai realmente ter impacto. Tá? Isso aqui não se aplica para quem produz compostos lá na propriedade, para uso próprio, para distribuir localmente, não é isso. Isso aqui se aplica para grandes volumes, no caso, por exemplo, da Composul, enfim, para aqueles geradores em grande escala que comercializam isso. Tá? Então, por isso a importância de ter o registro do estabelecimento para a gente saber se aquele estabelecimento atende ao mínimo que é exigido para ele poder funcionar. Porque, por incrível que pareça, tu chega a alguns locais que se dizem produtores de fertilizantes e o negócio é assustador. Tá? Vai desde crimes ambientais acontecendo, a total inexperiência e imperícia dos envolvidos, e aí acabam virando um banzé. Tá? A segunda seria o atendimento, para que um produto seja registrado, ele precisa atender às especificações e garantias mínimas estabelecidas na legislação específica. Caso esse produto não atenda, ele não pode ser registrado. Quais são as especificações e garantias mínimas? As instruções normativas definem quais são essas especificações e garantias mínimas. Estão ali na 61 e na 35 desses dois produtos que eu citei ali. Tá? Tem outros produtos, são outras INs, mas ali estão as especificações e garantias mínimas estabelecidas. Aqui eu vou passar rapidamente. O decreto ele define, né, o fertilizante orgânico composto. Ele é um pouco mais amplo do que a compostagem, porque ele envolve outros processos que não só a compostagem em si. Tá? Tem outros mecanismos que poderiam obter produtos fertilizantes orgânicos compostos, que não necessariamente a compostagem. E os condicionadores de solo, a principal característica, como está ali pela própria legislação, é a promoção de melhorias de propriedades físicas ou fisicoquímicas e atividade biológica do solo. Por que eu coloquei o condicionador biológico de solo? O condicionador de solo, perdão. Para registrar é mais simples do que um fertilizante orgânico composto. O fertilizante orgânico composto, a quantidade de garantias é muito maior. O condicionador é muito mais simples, a gente vai ver mais à frente que a quantidade de garantias é muito menor, então o custo com controle de qualidade, por exemplo, acaba sendo menor. Claro que o valor agregado do produto também não vai ser tão bom quanto. Vamos lá, classes. Hoje são somente duas classes, tá? Só tem classe A e B. Acabou aquele monte de classe que tinha para fertilizante orgânico, tá? A gente vai ver que para condicionador ainda tem 6 classes, mas para fertilizante orgânico são somente duas classes, A e B. Qual é a principal diferença entre uma e outra? A presença ou não de disperso sanitário. Se tiver disperso sanitário, vai para a classe B. Não tem disperso sanitário, classe A. Tá? Então essa é a principal diferença hoje nas duas classes. Uma das questões que a gente vai ver, e agora entra um pouco nesse âmbito que a gente está vendo aqui no painel, em relação aos resíduos sólidos urbanos, eles são considerados classe A. O Renato havia comentado que eles eram classe C, sim. Na legislação anterior eles enquadravam como C. Hoje eles estão na classe A desde que haja segregação na fonte geradora e coleta diferenciada. Caso isso não exista, não serão enquadrados como classe A. Tá? Essa é a única condicionante que existe para que seja enquadrado como classe A. Tem que ter segregação na fonte geradora e a coleta tem que ser diferenciada. Caso contrário, negativo. Muito bem. Aqui, rapidamente, nós temos as garantias mínimas para fertilizantes orgânicos compostos. Vamos ver que são várias garantias. Umidade, nitrogênio total, carbono orgânico, CTC, pH, relação CN. Relação CN talvez é uma das mais importantes para mim, tá? Mostra a maturidade do composto. Por que é importante fazer isso? Por que é importante a gente olhar? Muito carbono, não está compostado legal ainda. Pouco carbono, muito nitrogênio também não está compostado, esse material está inapropriado. Relação CN ideal, 10 a 20, tá? Importante monitorar a relação CN. Tá? Então essas são as garantias dos fertilizantes orgânicos. Com mais calma depois vocês podem entrar na legislação e olhar. Condicionadores de solos são 6 classes. Eu listei duas só, a classe A e classe C, tá? Que englobariam os produtos que a gente, relacionados ao lixo domiciliar. A classe A e a classe C, que serão as duas potenciais classes que um condicionador de solo poderia ser se ele fosse produzido com resíduos sólidos urbanos. Tá? Então seriam essas duas classes aqui. Como eu falei, as garantias são só duas. Capacidade de retenção de água e CTC. São só essas duas. São bem simples,
Mamão com açúcar, qualquer composto consegue atingir esse tipo de garantia. Então, para aquele caso em que você quer vender aquele produto com baixo valor agregado, tem uma grande quantidade, enfim, às vezes não consegue atender aos outros parâmetros, uma boa opção seria você enquadrar ele como um condicionador de solo. São só 2 garantias, são bem fáceis de serem enquadradas. O anexo 5 da N27 relaciona quais são os contaminantes. E aqui é um ponto muito importante, pessoal. Esses contaminantes aqui, eles não são para agricultura orgânica, tá? A agricultura orgânica tem um pouquinho mais de coisa aí. Tem mais alguns metais pesados aí que estão nessa relação aí. Mas já englobam boa parte deles aí. Atenção aqui nos contaminantes biológicos, tá? Eu colocaria os coliformes termotolerantes, os ovos viáveis de homintos e a salmonela, tá? Esses 3 contaminantes em resíduos sólidos urbanos são muito frequentes, tá? E realmente causam impacto na qualidade final do produto, e especialmente para o consumidor, né? Você vê um fertilizante contaminado com salmonela, se você utilizou aquilo ali para produzir um alface, por exemplo, se você não lavar adequadamente aquele alface, você vai ter salmonela. Se você for uma criança ou um idoso, você vai ter sérios problemas com isso. Então, contaminante biológico em fertilizante é muito importante, e eles estão relacionados aqui no anexo 5 da IN27, tá? Quais são as condições gerais para registrar um estabelecimento produtor no mapa? Talvez estão se perguntando isso. Primeira coisa é constituir empresa. Pode registrar CPF? Apesar de previsto na lei, na prática a gente não registra CPF, registra CNPJ. Então tem que constituir uma empresa, uma associação, enfim, tem que constituir uma personalidade jurídica para poder registrar no mapa. Responsabilidade técnica. Aqui é uma coisa muito importante. A gente não registra EP que não tem um responsável técnico. Por quê? Porque nem sempre o cara que está lá operando, o proprietário ou o produtor lá do fertilizante, ele tem condições técnicas, por mais que ele conheça, às vezes ele já é agrônomo, já tem a preparação para isso, mas a gente exige uma responsabilidade técnica para que ele possa operar esse estabelecimento. E aí pode ser um engenheiro agrônomo, preferencialmente, pode ser um químico. Tá? A legislação estabelece essas 2 áreas de atuação hoje como responsáveis técnicos em estabelecimentos produtores de fertilizantes e correlatos. Licenciamento ambiental é um aspecto muito importante. Tá? Em escalas pequenas, talvez a gente não veja a importância, mas em escalas maiores, acredite, é muito importante. Se não tiver licenciamento ambiental, aquilo ali vai sair do controle e vai gerar resíduo e vai gerar problemas ambientais. Então, licenciamento ambiental é exigido. E por fim, pessoal, controle de qualidade dos fertilizantes, dos produtos, né, produzidos. E aí a gente fala em termos de garantias de contaminantes. Por que tem que fazer controle de qualidade? Você faça controle de qualidade. Então você tem que monitorar, vai ter uma frequência analítica lá. No momento que você vai registrar o estabelecimento, você vai definir qual é a frequência de análises que você vai executar no seu controle de qualidade, seja de garantias ou de contaminantes. Tá? Então, controle de qualidade é um aspecto muito importante que a gente também exige para registrar o estabelecimento. Dúvidas? Quer conhecer mais sobre o registro de estabelecimentos? Tá ali o link disponível, depois quem quiser a apresentação, pega no link, ou então vá lá no Google, Mapa Fertilizantes, você vai encontrar isso lá. Tá? Pessoal, muito obrigado. Acho que eu me excedi um pouco no tempo. Eu só queria voltar um pouco para aquela questão dos grandes geradores de resíduos e colocar hoje uma questão que está ainda em pauta, no meu entendimento, que são tecnologias de compostagem. A gente vê os processos muito simples, né? Vocês estão conhecendo no curso aqui tecnologias bastante rudimentares, bastante simples, mas que são muito eficientes em pequena escala. Mas quando se fala em compostagem em grande escala hoje, tecnologia é muito importante. Mais uma vez vou citar a Composul aqui, não é propaganda, tá? Mas é o único estabelecimento que hoje em Santa Catarina é composta por aeração, por sistema de aeração forçada, né? Não tem revolvimento. Né? Então, eu acho que lá, eu não sei se é por sucção ou por pressão positiva, né? Então, é uma tecnologia alemã, eu acredito lá. Isso é um gargalo, tá, hoje. Dos estabelecimentos que estão registrados, que são poucos, a maior parte não tem tecnologia adequada para fazer isso. A maior parte revolve com um equipamento lá, com uma máquina lá, com uma retroescavadeira, fica revolvendo, aquilo é totalmente ineficiente. O volume é muito grande, os caras estão por aqui, não conseguem mais receber resíduo, estão revolvendo de forma inadequada, não estão trabalhando temperatura, aeração de forma adequada, o composto está saindo com qualidade péssima. Então, Marquito, a gente precisa olhar e precisa estimular a questão da adoção de tecnologias. Esse setor precisa se organizar. A responsabilidade de quem gera precisa começar a ser chamada, os caras têm que chamar para o diálogo aqui, sabe? Os grandes geradores têm que entrar junto. E isso precisa urgente. É urgente, tá? A contaminação hoje em Santa Catarina de solo de lençol freático é absurda por conta de resíduos agroindustriais
não tratados de forma adequada. Tá? Eu só queria chamar a atenção para isso, agradecer mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Rodolfo. Se quiser já ficar aqui na mesa também. E aí a gente chama o Renato e a Cíntia para a gente ter as perguntas. Eu acho que a gente poderia fazer, quem quiser fazer a pergunta pode levantar a mão, e aí pergunta só com esse cuidado do tempo, e a gente vê com quem está direcionado. Daniel, né? Se quiser levar o microfone lá... Marquito, depois, se quiser compor também para contribuir, fica à vontade. Perguntas o que não falta, mas eu... Comentarista, só o Marquito aqui para dar um... Perguntas não faltam, mas a minha fala vai ser destinada à Cíntia, porque foi a primeira vez que eu vi a Cíntia chorar em talvez 2 anos e meio que eu acompanho ela. E, Cíntia, não se sinta frustrada. Hoje não é o dia de estar frustrada. Hoje é o dia de estar feliz. Porque em pesquisas que apareceu aqui está a Revolução dos Baldinhos, e a Revolução dos Baldinhos é você. Em todos os pátios que estão aqui, todos tentam a digital. Todo mundo que está aqui passa pelo reconhecimento, pela admiração e pelo aprendizado que foi ter contigo. Então, não é para estar frustrada porque a comunidade talvez não tenha a topografia necessária para fazer um projeto de compostagem adequado, se as pessoas lá não estão interessadas em fazer o processo adequado, se o Estado ou as estruturas não estão disponíveis para poder viabilizar exatamente como poderia ser feito. Mas é dia de celebrar, Cíntia, porque cada um que está aqui aprendeu contigo. E eu... Para quem não sabe, mas a minha empresa nasceu da pandemia, quando eu tinha quebrado a minha empresa de eventos. E a Cíntia pediu uma ajuda na frente de um supermercado um dia para carregar umas cestas básicas. E falou, não, vamos lá na Chico Mendes levar uma cesta básica. E eu pensei, nossa, perdi, né, cara? E aí levei uma caminhonete cheia de cesta básica e eu fiquei um ano inteiro servindo elas lá. E até o dia que eu estava no pátio dela lá, estava o Marquito virando composto, estava a Cíntia, eu fiquei observando aquele negócio e pensando, cara, o que eu posso fazer um dia para ter um negócio de novo que seja para o futuro e que não seja mais impactados por pandemia. E naquele dia, Cíntia, tu me disse, não, porque tu não abre um pé de compostagem. Depois eu fiz um frete para ti e na volta a gente passou num local, eu falei, bom, aqui seria um bom local para abrir um pé de compostagem. E tu entrou comigo, a gente falou com o local, aí foi lá onde eu aluguei e montei um pé de compostagem. Eu, Cíntia, tu tá em todos os processos. Não é só no processo da compostagem, não é só no meu processo. Se hoje eu tenho 5 funcionários com carteira assinada, se eu tenho mais ajudantes que vêm lá do Monte Cristo, da tua base, lá para trabalhar nos dias de sufoco, se hoje eu sustento a minha família e tenho uma empresa crescendo, é por tua responsabilidade, é por teu mérito. Então, hoje é dia de estar feliz, não frustrada. É dia de estar orgulhosa por você fazer parte desse processo todo. Combinado, amiga? Para o Rodolfo. Rodolfo, acho bem importante isso que tu coloca, da questão da tecnologia. Eu sou estudante de agronomia, né? E é uma coisa que a gente tem, é uma problemática que a gente tem para várias outras áreas dentro da agronomia, que a gente pode considerar como a agronomia e a agricultura têm voltado para sistemas mais ancestrais, mais renaturalizados e assim por diante. A gente teve num congresso, um seminário de extrativismo de pinhão, no início do ano, e veio essa demanda também de tecnologias de colheita de pinhão, de processamento do pinhão, que não tem, os agricultores têm que fazer as suas próprias máquinas, etc., etc. E fica para nós isso, eu imagino. Assim, né? Quando tu fala, eu me penso, eu me coloco como estudante, só que na graduação não nos ensinam isso. Né? Então, assim, como é que eu vou construir uma máquina? Eu sou engenheira agrônoma, não mecânica.
Então, eu acho que a agronomia ela tem que entrar em outros lugares também. Engenharia de produção, engenharia de produto, engenharia de design, etc, etc. Né? Começar a pensar, que nem a gente falou da composteira, né, lá do pessoal do Moradas da Floresta. Então, acho que talvez a gente esteja cobrando ou esteja pensando nisso em lugares errados, sabe? E aí me fez refletir sobre isso, não só para a compostagem, né, mas para outras coisas também. Olá, quero fazer uma pergunta para o Rodolfo, ou pode ser o Renato também, com relação a contaminantes no composto. Volta e meia eu trabalho com questão de hortas comunitárias. Como é que eu posso saber se aquele composto ele tem contaminante ou não? Eu tenho também a minha horta doméstica. Como é que eu posso saber se ela pode ter salmonela ou não? Se para fazer um registro tem que ter CNPJ para a gente poder analisar. E uma pessoa familiar não vai fazer isso, né? Mas como que a gente poderia ter essa garantia que aquele composto que está vindo, ele não tem esse contaminante? Renato, tu pode... o registro não é obrigatório para tu analisar, né? Tu pode fazer... Se você quiser fazer uma análise do seu produto, tu pode fazer sem estar registrado no mapa, né? Você vai registrar se você realmente quiser comercializar isso. Se você quiser colocar isso no mercado, oferecer isso para outros agricultores, né? Então, aí, nesse caso, o registro vai ser necessário e, infelizmente, tu vai ter que constituir um CNPJ. Se a tua escala realmente permitir isso, né? Tu tiver um volume que permita isso. Mas para você para você saber, o único jeito realmente é mandar para um laboratório. Como o Renato colocou, não são análises baratas. O gargalo hoje em contaminantes e fertilizantes está nos contaminantes biológicos. São análises caras porque pouca gente faz. Precisa ser mão de obra altamente especializada. Os contaminantes inorgânicos você consegue fazer em escala. Faz por absorção atômica, são relativamente baratos. Hoje você fazer uma análise aí em todo o espectro de inorgânico, tu não vai gastar nem R$300 para fazer todos os contaminantes inorgânicos. Entretanto, os contaminantes biológicos eles serão bem mais caros, tá? São poucos lugares que fazem e o único jeito é você coletar uma amostra e mandar para um laboratório desses que faz. No site do mapa a gente disponibiliza uma relação de laboratórios que fazem isso. O cuidado maior, na verdade, está no próprio processo de compostagem. Salmonela é um tipo de contaminante facilmente controlado por meio de uma compostagem eficiente. Tá? Você não precisa se preocupar com salmonela se você fez um processo de compostagem adequado, chegou a 65 graus lá, pode ter certeza, não vai ter salmonela ali. Tá? Agora, se você não revolveu de forma adequada, teve bolsões ali dentro que não atingiu a temperatura mínima necessária para esterilizar esse micro-organismo, aí sim tu vai ter algum risco. Então, talvez, para você ter uma segurança maior, tenta aprimorar mais ou tenta assegurar que o teu processo de compostagem está sendo bem feito. Se ele está sendo bem feito, os teus resíduos são de boa procedência, porque também tem resíduos, se você compostar, por exemplo, lodo de esgoto, com certeza tu vai ter um risco muito grande de ter contaminantes. Mas se você compostar restos de alimentos e fazer esse processo de forma bem feita, a chance de você ter contaminante é praticamente zero. Tá? Não, justamente reforçar essa questão do processo mesmo, né, que acho que tanto das matérias-primas de origem, pensando em contaminantes inorgânicos, mas nos orgânicos também, né, assim, nesse rastreio que a gente fez durante essa pesquisa, claramente, assim, às vezes a gente consegue ter umas inferências de onde pode vir certos contaminantes, né, por exemplo, lá no Cacupé, uma época a gente usava muito uma serragem de uma hípica, né, de cama de cavalos. E, a princípio, eles diziam para nós que aquela serragem era, né, isenta de madeiras tratadas e tudo mais. Mas, analisando, né, o material, a gente identificou certos metais pesados que são bem característicos de madeiras tratadas. Então, por exemplo, as áreas urbanas, elas estão mais sujeitas a isso do que áreas também rurais, né? E acho que essa questão dos organismos patogênicos, né, esses organismos biológicos, também concordo com o Rodolfo, né, a questão da temperatura, é o nosso aliado, né, para isso, essa etapa termofílica, né, se garantir a extensão desse processo, né, termofílico de altas temperaturas para extinção desses organismos patogênicos que são bastante sensíveis à temperatura, né.
E uma curiosidade assim, né, da pesquisa que eu fiz ali também no mestrado é relacionado aos coliformes termotolerantes, né, porque nem todos os coliformes termotolerantes eles têm uma origem fecal. Eu acabei descobrindo isso até como uma orientação do Rick, né? É um artigo lá de 1993, eu acho, norte-americano, mas encontrava organismos coliformes termotolerantes em análises de água em um rio lá, né, dos Estados Unidos, mas que foram identificar qual organismo que era aquele, era um organismo chamado de Klebsiella, né? E ele é um organismo termotolerante, um coliforme termotolerante nativo dos solos, que é abundante também no Brasil, né? Então, acho que também falta um pouco assim de uns avanços, né, dos métodos de análise e umas reflexões, né, sobre isso. Às vezes a gente vai replicando, né, essa questão da legislação, mas às vezes sem se aprofundar um pouco, né, em pesquisas e tudo, e sem reavaliar os métodos que estão sendo utilizados. Nesse caso específico, gera muito falsos positivos, né, para coliformes termotolerantes também. Eu só queria fazer uma réplica da Letícia. A Letícia fez um comentário. É muito interessante porque todos que fizeram agronomia aqui, eu acho que ninguém viu sobre tecnologias de compostagem. Tecnologias mesmo, assim, de ponta. Eu acho que ninguém viu isso. Bem provável que ninguém viu. Tu tem razão nisso. E quem quer buscar tecnologia hoje tem que ir lá fora. Tem que ir buscar experiências na Europa, Estados Unidos. Especialmente a Europa hoje está bem avançado nisso. E a gente se surpreende como que a tecnologia é capaz de produzir de uma forma eficiente, com pouca mão de obra, com pouco odor. E o que me surpreende é que o Brasil não tem quase nada disso. Se hoje eu for buscar um sistema de aeração forçada no Brasil, eu não encontro. Eu tenho que encontrar um fornecedor estrangeiro para achar. E aí, onde as universidades estão nisso? Eu acho que a gente tem que começar a realmente pensar, se a gente quer alcançar um objetivo, que é ter um ambiente mais sustentável, que a gente quer aproveitar melhor os resíduos, a gente tem que também desenvolver tecnologia para isso. Tá? Então, essa etapa também ela é importante, sabe? Essa criação de tecnologia, estimular esse tipo de processo, porque de fato ele não existe. E aí inviabiliza para aqueles que querem implementar isso e não têm recurso suficiente. Se a pessoa não tem condições de fazer uma viagem para a Europa, se a pessoa não tem condições... Como é que tu faz para importar um equipamento? Imagina a dificuldade que não é. Tu tem que ter muito recurso para isso. Às vezes você tem até o terreno lá, você tem uma equipe pronta para trabalhar, mas você não dispõe de recurso para ter o equipamento lá para tu compostar. E se tu tivesse, você poderia estar recebendo 30, 40, 50 toneladas por dia ali para processar. Então, tu tem razão, Letícia. Infelizmente, falta isso. Eu falei também, falta em relação a fomentar que a gente busque mais nos lugares onde as pessoas estão pensando isso diretamente, porque quando a gente foi na questão do pinhão, os produtores eles estão desenvolvendo tecnologia, mas a gente não está acessando essas tecnologias. Nem universidade, nem Estado, nem governo, nem ninguém. Eles estão lá, entende? Não tem. E quando a gente, na universidade, na UFSC, tentou patentear para cebola, para plantar mandioca, o pessoal de mecanização agrícola, máquinas, etc., não, sabe? Não avança. Então, mesmo que a gente tente, parece que é um gargalo muito forte. Sabe, esse pessoal lá do Pinhão, claro, é o contato que eu tive mais, né? Da parte de compostagem, realmente, eu não... Mas fica assim, os caras, eles mesmos vão fazendo, eles vão soldando, eles vão dando um jeito, sabe? Mas ninguém vai lá olhar e pensar, não, vamos começar a construir, organizar, facilitar com que essa tecnologia chegue a outras pessoas e facilite a comercialização, o beneficiamento e etc, né? Eu queria só complementar uma coisinha, acho que o pessoal está com sede, né, Júlia? Não, só que a gente fez a reserva aqui até às 18 e o Arthur comentou que a gente pode passar uns 10 minutinhos e já são 18. Tá. E aí, depois do teu comentário, queria ver só se tem alguma questão para o Gilberto e para a Cíntia. E aí a gente poderia fechar. Tá. Pode ser? Acho só até assim, né, dar uma debatida e uma problematizada nessa questão, porque em partes eu concordo, né, com a fala do Rodolfo e também da Letícia, mas pensando aqui, né, que a gente conversou um pouco sobre minhocário, o método Lages, né, de compostagem, o método UFSC, e tecnologias de ponta relacionadas a equipamentos mesmo, né, tecnológicos, mas eu acho que assim, né, é claro que sempre a gente vai buscar aquela opção que vai ser o mais assertiva, né, para a nossa realidade, né, seja em termos de quantidades, de localização, né, e tudo mais.
Mas fazer um pouco essa reflexão de que, por exemplo, o método UFSC, ele, do meu ponto de vista, ele é uma tecnologia de ponta, né, muito assertiva, assim, até certas proporções e para certas realidades, né? E, querendo ou não, essas tecnologias importadas, né, e que usa mesmo, né, essas questões mais modernas de máquinas, implementos, além de custos energéticos e tudo, elas são muitas vezes inacessíveis financeiramente, né? Talvez sim, né, se tivéssemos mais investimento nacional, né, e coisas mais acessíveis localmente, talvez não teria, mas só reforçar essa questão do método UFSC, que ele é uma tecnologia, né, e que está muito associada ao saber, né, ao processo, né, não deixa de ser uma tecnologia de ponta também, né, do meu ponto de vista. Tá? Palavrinha. Boa tarde a todos. Então, faz 20 anos, né, que o Marquito começou na compostagem no RIC, em 2003. Né, hoje faz 10 anos que eu estou com a Compostur. 20 anos que eu comecei com compostagem, 10 anos. E nesses 10 anos eu passei por todas as tecnologias. Começamos com o método UFSC, o negócio foi crescendo, a escala é grande. A gente sabe que, né, 50% do resíduo orgânico é o pesado, é o que dá cheiro, é o que, né, que gera o fertilizante. É um volume absurdo. Né, ele levantou a agroindústria, mas tem agora as estações de tratamento de efluentes aí, todas as regiões, grandes geradores cada vez mais. Eu acredito que essa primeira legislação aí do Marquito, né, vai, né, trazer um movimento aí para fomentar essa questão dos grandes geradores. Já tem esse movimento aterro zero da indústria, então tem uma pressão muito grande. Eu estou lá em Sara, né, eu tenho um raio de atuação, né, como o Rodolfo falou, o resíduo orgânico ele não pode viajar muito, não tem viabilidade. Ele tem que ter plantas descentralizadas, né, começando, né, o domiciliar, fazendo em casa, o grande gerador, se puder fazer lá, melhor evitar a logística, mas a gente sabe das limitações, né, e a gente precisa fomentar essa indústria, porque tenho visita direta, pessoal do norte do Brasil, atrás de tecnologia para resolver. Né? Eu passei o calvário, né? Comecei com o método UFSC, tive que aumentar, quando eu aumentei foi para o revolvimento. Problema de odor, problema de mosca, chuva. Daí veio a chuva, não, lavou todo o adubo, o que eu faço agora? Lagoa de efluente, lá, adubo líquido. Então, a gente passou por isso até chegar nessa tecnologia. Né? A gente ali ainda é uma unidade piloto, tentando nacionalizar partes, tentando, né? Até vai ter a feira da Waste Expo agora em São Paulo, né? Os alemães vão vir tentando nacionalizar uns 50% para viabilizar esses pátios no mundo e fornecer esse fertilizante para a agricultura que está sedenta. Né? Hoje a Composul está com o fertilizante meio que encomendado até março. Né? É maracujá, é pimentão, é pepino, é morango, é diversas culturas, é recuperação de pastagem, né? Área de mandioca em areia, soja em areia. Não tem onde que a matéria orgânica, né, o composto orgânico, eu digo que ele não tem nutriente, tem, mas é uma venda técnica. O cara que vai comprar, ele vai saber, ele quer CTC, ele quer carbono, ele quer vida, né, ele quer fusário benéfico para, né, toda uma biologia, né, eu digo biologia, física, né, e a química um pouquinho, né, mas a biologia, a física do solo que traz, né, então acho que esse movimento aqui é muito importante, nós estar aqui conversando, né, o mapa junto, a universidade, os agricultores e os composteiros aqui junto. Né. Nesse meio do caminho, a gente formou a AB Compostagem, a Associação Brasileira de Compostagem, estamos com 100 iniciativas no Brasil. Né. Estamos conversando com a Absolo também, para ver se a gente consegue ter um movimento maior para, a nível federal, conseguir fazer legislações cada vez mais, né, direcionadas para a compostagem. Né. Muito obrigado aí, valeu aí pelo evento. Valeu, Marco Aurélio. Não, bem rápido, né? Eu acho que assim, tem uma conversa que, na verdade, tem muito resíduo e quase nada de iniciativas de compostagem comparado ao resíduo que a gente tem, né? Aí a gente tem, assim, sobre o resíduo, tem o resíduo sólido orgânico urbano, que é o RSU orgânico, né? Que é a grande questão, né? E temos os resíduos agroindustriais, de atividades agrícolas, de, né, grandes geradores agroindustriais, podemos chamar assim, né? E aí é legal entender que a gente conseguiu, tinha até, vamos supor, poucos anos atrás, 5, 6 anos atrás, tinha um limite muito grande para entender a qualidade do composto orgânico a partir de resíduo sólido orgânico urbano. Tinha-se o entendimento que esse composto era um composto de péssima qualidade, porque era um composto feito de lixo misturado, de coleta indiferenciada. A grande mudança na história foi quando teve o entendimento de que, quando coletado na fonte, na origem, de forma segregada, esse resíduo orgânico urbano era de altíssima qualidade.
E aí eu falo isso porque isso é resultado também de uma força das iniciativas urbanas, especialmente a Revolução dos Baldinhos. Então eu quero também dizer para a Cíntia se animar nesse processo, porque é a grande referência, né? E a gente tem que entender isso, porque mostrou que é possível fazer compostagem de um resíduo de altíssima qualidade, quando separado na origem, né? Então, quando a gente fala de lei de compostagem, é uma lei que institui a coleta no mínimo em 3 frações: resíduos secos recicláveis, resíduos orgânicos compostáveis e o rejeito. Esse é o básico, assim. Só que isso mudou o paradigma. Mudou muito pelo trabalho que aconteceu aqui. Eu acho que a iniciativa que teve em São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, também deu uma visibilidade enorme no Brasil inteiro, junto com o MAPA, né, junto com as organizações. Então, isso mudou o paradigma, mudou a legislação, tendo a resolução, né, que foi apresentada aqui pelo Renato, a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Teve depois a mudança da instrução normativa do MAPA, que considerou esse resíduo, esse composto, né, com a classificação A, para a classe A. Ele não podia usar para horticultura, para fazer horta, por exemplo, antigamente. E isso é o quê? 2 anos, né? 3 anos. 3 anos, né? Então, assim, esse é um ponto. O outro ponto, gente, é que tem muito resíduo agroindustrial, especialmente no nosso estado. Tem muito resíduo. E não tem controle ambiental sobre o resíduo dessas agroindústrias. É uma realidade. 0. Então, assim, eu estou aceitando a provocação que foi colocada aqui, né? Acho que é importante a gente pensar juntos, inclusive, como a gente pode legislar e pensar em mecanismos de cobrança, porque são empresas que ganham muito dinheiro. É a galera que tem muito recurso, que tem uma alta taxa de lucratividade, mas não tem esse compromisso, essa responsabilidade. Em contrapartida, a gente tem toda uma necessidade de composto, porque hoje é isso, os solos estão se exaurindo. E a qualidade da produção não é a mesma. E todo mundo sabe que tem que recompor vida no solo. E só com a compostagem, né, de repente vai ter um organo mineral, vão produzir, obviamente, porque, né, mas o orgânico vai ter que estar ali para recompor solo. Aqui na Lesc tem uma lei tramitando do Antídio Lunelli, que ele cria o programa de destinação de carcaças e dejetos dos animais mortos não abatidos, por meio de utilização de emprego de biodigestores, compostagem tradicional, compostagem acelerada, recolha, incineração e demais meios tecnológicos permitidos, e adota outras providências. É uma lei específica para compostar ou dar outros fins para carcaças e dejetos de animais abatidos não encaminhados para a indústria, né? Mas, assim, é para mostrar que existe uma indústria gigantesca no estado e que poderia ter realmente um instrumento, né, de provocar para essa atividade. Porém, também tem um universo de resíduo sólido orgânico urbano no estado inteiro que não está sendo olhado com essa perspectiva, né? Então, colocar isso para a gente também ter essa diferenciação. E esse movimento ele está muito olhando para os resíduos orgânicos urbanos, né, na verdade, né? Eu que distorci. Mudei o rumo, né? Não, mudou nada, complementou. Vamos fechar com a tua fala, pode ser? Só o microfone para a gente. Tá ligado. Obrigada. Eu queria falar para a Cíntia, que... para a Cíntia não, vou falar com a Cíntia, porque, assim, até me sensibilizei com a sua fala, assim, e é muito lindo o trabalho dela, também saí muito inspirada hoje de lá. Mas a gente tem que lembrar também que não é só de mérito que uma pessoa vive, né? E eu acho que eu entendo a dor dela e a frustração dela quando ela traz a falta de incentivo, assim, porque hoje ela falou pra gente que ela trabalha muito com a força da vontade das pessoas, né? As voluntárias e tudo mais, né? O pessoal lá na cozinha fazendo um trabalho voluntário para poder acessar a comida. Então, isso não está certo, né, gente? A gente tem que pensar um pouquinho além, assim. Uma comunidade não pode viver da boa vontade, né? Isso aí a gente não vai chegar em lugar nenhum. É uma coisa extremamente utópica. O que a Cíntia faz ali é uma coisa muito única. Mas a gente não vai conquistar outras periferias desse jeito. E eu acho que o que ela faz vem do jeito certo, que é partir
necessidade da comunidade para depois, né, fazer todo o entendimento. E eu vi várias propostas hoje aqui que são também muito interessantes, mas que elas vêm de cima para baixo, né? Que elas vêm desde do poder público para a escola, né? Leva como assim, como a educação ambiental é vista ainda como algo que a gente vai levar e vai ensinar e vai propor e vai nivelar as pessoas e eu não penso assim, eu penso mais como ela, de que a gente tem que construir junto, né, com as pessoas. Só que a gente não constrói junto só de força de vontade. E acho que a frustração dela vem do cadê o incentivo na periferia para isso acontecer? Porque o incentivo não é ir alguém do pessoal da educação ambiental lá e levar uma... Né? Quem que falou aqui que foi roubado? A moça da prefeitura de Florianópolis, né? Que roubaram a bombona e que teve vários problemas com isso. Lá na Cintia isso não acontece, né? Ela falou hoje para a gente que ninguém rouba, porque a comunidade está inserida no processo. Então, eu acho que é isso que está faltando também quando a gente está falando de mérito dela, a gente também tem que reconhecer esse mérito, porque senão é igual aquela fala dos professores, né? Ai, que lindo o teu trabalho, que lindo tu sendo professora, o que tu faz. Mas é meu trabalho, né? Eu preciso ganhar para isso. Eu não posso fazer isso por amor. E numa periferia a gente está falando de coisas muito mais profundas, porque eles já sofrem vários tipos de opressão que a gente não sofre e que eles estão tendo que trabalhar por amor à natureza. Tipo, é quase uma dupla violência, entende? Então, eu acho que tem que dar um salário para essa galera tem que ganhar por esse trabalho, a política pública tem que incentivar, sim, e eles estão tirando um problema da prefeitura, que é ir lá recolher esse lixo, né? Eu trabalho ali no Monte Serra, que é um morro, que é difícil o acesso, que é difícil subir o caminhão do lixo, é difícil a reciclagem, mas a gente não pode contar com o amor e a força de vontade deles de fazer a própria gestão, a autogestão de resíduos. Se não tiver incentivo, isso não vai acontecer em lugar nenhum desse planeta. Então, eu acho que é muito legítima a frustração dela, mesmo com todo o mérito e com toda a inspiração que ela é, porque ela está lá dentro, vivendo aquela realidade, e eu acho que a gente, né, enquanto pessoas que estão aqui discutindo, tem que levar super isso em consideração, que é que ninguém pode trabalhar por amor, nem pela natureza, né? Dentro do sistema que a gente vive, a gente não pode romantizar tanto isso. É isso. Obrigada. Eu me sinto realizado de estar aqui, poder representar a comunidade e todos aqueles que já passaram pelo projeto. Né, em cada fala, em cada gesto, a evolução que veio mesmo com a compostagem. É um processo que ninguém acreditava. Só que eu ainda vejo que a comunidade em si não está em pauta, sabe? E é isso que me deixa chocada. Porque eu vejo a evolução em tantos meios e tantas formas de evoluir em outros contextos do sistema, menos na periferia, sabe? E que a gente está ali constantemente pensando e falando do que é os problemas que a sociedade tem. Esses problemas estão dentro da comunidade. Então, quando a gente não para discutir e pensar o outro, a gente está falando do ser humano. O grande problema aqui é o ser humano em si, né? E as periferias precisam dessa atenção. Ou tudo que a gente projeta, literalmente, atinge a um público dessa sociedade. E a grande parte não está sendo contemplado. Então, tipo, fazer a revolução é existir e resistir diariamente, né, para que a gente consiga o reconhecimento pelas nossas atividades, não só aqui no município ou qualquer outra pessoa que desenvolvam algo que a gente vem desenvolvendo dentro da comunidade. Né, a valorização não só da matéria orgânica. A gente está falando hoje da valorização da matéria orgânica, mas a gente tem que falar também da valorização dos agentes que estão na ponta, fazendo esse impacto acontecer. E é isso. E a agroecologia não é falar somente da matéria. Nós somos parte dessa matéria. Né? Então, a gente pensar o todo, incluir o todo. Daí, sim, a gente vai estar falando de políticas públicas, justiça social, né? Nessa visão de incluir toda a sociedade
e viver de fato em comunidade. Fora isso, galera, eu ainda me sinto, sim, frustrada, mas também realizado de poder estar aqui compartilhando e acrescentando, né, tipo, somando com as realidades. Quero muito que todo mundo que saia daqui, leve a compostagem, popularize mesmo, porque esse é um caminho de transformação, não só da questão dos resíduos, mas da questão, literalmente, do tecido social hoje, principalmente das periferias, que é grande parte da sua população no Brasil. É isso. Acabou, Júlia, agora... Tu que tá dizendo, hein? Tu que tá dizendo. Pessoal, concordam da gente fechar por aqui, né? O curso segue até sexta. E, Cíntia, muito obrigado mesmo por receber a gente lá na comunidade. Todos os outros palestrantes, né, que tiveram aqui. O Marquito por também disponibilizar esse espaço de construção, né, que também é importante. E a gente segue, né, vamos fechar o momento aqui, mas segue nas redes, né, e nas construções, pensando também na colocação de V-formas, né? Acho que a gente está querendo também viabilizar a gestão comunitária. A gente está na Vila Aparecida, tem outras comunidades, né, o Mocotó, o Ecoquilombo, tem várias comunidades mostrando que a comunidade pode fazer algo super inovador e tecnológico, né, porque a tecnologia também está em nós, né, não só na matéria, como a Cíntia falou, e eu acho que é esse coletivo somado que vai trazer e visibilizar ou contribuir nesse processo para ter retornos também financeiros, né, que é o nosso sonho também, de ter um ótimo salário, né, e está todo mundo fazendo um bom trabalho, mas também recebendo para sonhar de outras formas, né. Então, a gente agradece todo mundo que esteve aqui, né, que acolheu também o convite, né, o pessoal do curso, que a gente já está numa relação mais se aprofundando, né, e seguimos. Quem quiser o convite, a gente vai para Bugio da Trindade. A Cíntia também é nossa convidada, tem né, se quiser, depois a gente vê tem a Carolina, né, deixou o carro lá. Deixou o carro lá? Então, depois, se a Cíntia também quiser uma carona, o carro está lá do lado do galpão também, se quiser ficar um pouquinho. Então, enfim, tá aberto. Gilberto também. Tá bom? Valeu, pessoal.